Pessoal, não sei como que vocês estão passando dias, está tendo tempo de rever algumas coisas, de rever a matéria. Espero que sim, né? Porque depois, no final desse módulo, a gente tem 3 trabalhos para fazer lá na plataforma. Então, eu quero que vocês interajam para depois ler o que vocês estão escrevendo, para ver o que vocês estão entendendo. É bom isso logo em toda semana. Eu vou desabilitar a nota, não vou dar nota nesse primeiro momento, porque a gente vai estar testando, mas é bom porque vocês já vão treinando. Então, tem lá na plataforma da mediação de conflitos, que vocês entram lá em curso Arquimediar, vai ter, no final da unidade 1, vai ter 3 atividades. Então, tem a atividade do quiz, né? Tem a atividade do jogo dos 7 erros, que é bem legal, vocês vão gostar. E tem o fórum, que a gente vai falar, tá bom? Então, aí a gente já vai interagindo para outra semana. Hoje, a gente vai continuar no segundo eixo, que é a mudança de paradigma da Resolução 125, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a Política Nacional de Tratamento Adequado de Conflitos. É bem interessante, quando vocês forem ouvir o ministro Buzzi lá, da STJ, na plataforma, vocês vão ver que ele fala uma coisa bem interessante, que nós, mediadores, a gente não está mais na função de meio, né, como advogado. O advogado tem a função de meio, não tem a função de resultado. E que os mediadores eles já estão com a função de resultado, porque eles presidem, eles conduzem a sessão de mediação e de conciliação com o final com resultado, né? Positivo, negativo, então, com acordo, sem acordo, enfim. Mas achei bem interessante essa colocação dele, dessa mudança já de visão do que é a nossa atividade de mediador e conciliador. Então, vejam, assistam, esse é bem curtinho, pena que não dá para passar, se a gente passava, uns 2, 3 minutinhos, assim, mas dá para ver como que o Conselho Nacional de Justiça está com essa preocupação. E aqui eles vão falar, né, que vai assegurar que a política pública nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesse vai assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios adequados à sua natureza e à sua peculiaridade. Essa redação é dada pela emenda número 1 de 2013, né, da resolução 125, tem essa emenda, tá bom? Então, eles inseriram isso aqui de assegurar o direito à solução dos conflitos por meios adequados, porque antes estava falando alternativos. A gente vai ouvir muita gente falando alternativo e tudo bem, tá? Mas eu ontem já compartilhei que eu entendo que é mais certo a gente falar adequado. Mas não é que seja errado falar alternativo, não é que seja errado falar de outros modos, como eles estão já trazendo outras palavras, mas aí vocês escolhem o que vocês acham. E quando o ministro Buzzi fala, e eu acho que o Ávila também fala, ele fala, ou é o juiz desembargador Portugal, ele fala que é os métodos alternativos ao Poder Judiciário, né, para não dar uma coisa de alternativo, porque não tem outra solução. Mas aí é uma questão de nomenclatura. Então aqui, e que visa, né, vem essa emenda e diz que visa a qualidade dos serviços, né, e para que seja essa qualidade integrada, vai ter um foco na satisfação do usuário, o que é totalmente na contramão do que a gente vê na cultura hoje. Não tem um foco na satisfação do usuário, tem um foco em cumprir meta, né? Tem um foco em dar sentenças, tem um foco em colocar as ações para andarem, porque elas precisam se movimentar, não dá para ficar parado, eles têm que agilizar a meta, cumprir meta, então o foco não está tão na qualidade dos serviços. Então isso agrega aquilo que a gente falou bastante ontem, sobre a qualidade do serviço, olhando para a satisfação do jurisdicionado, aquele que procura, né, o judiciário, e do cidadão e do usuário do próprio sistema de justiça. Então, foco nessa satisfação e adequada formação e treinamento dos servidores, né, dos conciliadores e dos mediadores. Não adianta nada os mediadores estarem muito bem capacitados
os conciliadores muito bem capacitados e os servidores, né, do próprio judiciário não estarem acompanhando essa evolução. Essa capacitação dos servidores, ela é extremamente importante. Explicar para eles como é uma forma de comunicação em que o usuário entenda, porque a gente sabe que a linguagem jurídica não é uma linguagem simples para todos, né? É uma linguagem rebuscada, é uma linguagem muito formal, e isso é um dos pontos abordados, que a linguagem seja mais informal, para que todos tenham esse acesso que eles estão propondo, né, na resolução, que a linguagem seja mais informal, seja mais simples. Eu já participei de sessão na qual chegou ao final e as pessoas não tinham entendido quase nada, porque os advogados falam uma linguagem muito jurídica, juridiquês, né? O juiz, por sua vez, também muito formalista. E na sessão estava sendo conduzida por um juiz, no final você vê a pessoa perguntando o que aconteceu aqui, quem ganhou e quem perdeu, ou seja, você não sabe nem o que aconteceu, quem ganhou, quem perdeu, o que ela falou, o que ela deixou de falar. Então, essa linguagem tem que ser, sim, uma linguagem que todos entendam. Isso é muito importante, inclusive na construção dos termos, que a gente vai falar com a Débora do Sejusc de Jabaquara, na construção dos termos. Essa linguagem tem que estar muito simples, a pessoa tem que ler e entender o que está assinando ali. Então, e o que também é ensinar o usuário, o serventuário? Eu presenciei algumas vezes, né, logo no início da instalação do Sejusc Barra Funda, às vezes falta alguém, vai outro que não estava capacitado, não está acostumado, que pode acontecer, por óbvio, e pessoas também que estavam atuando lá, mas que tinha uma abordagem tradicional do judiciário, né, não estava capacitado. Então, tratava as pessoas de uma forma que não é acolhedora, que não tem aquele rapport. Então, senta ali, espera, daqui a pouco chega a sua vez, eu já te chamei. O jeito que a pessoa vai falando, aquilo que é para ser um lugar de acolhimento, acaba sendo um lugar de que a pessoa não se sente confortável, que está longe do que a gente quer. Ninguém vai falar confortavelmente num lugar que ela está se sentindo ameaçada, que ela está se sentindo desconfortável, que ela está desconfiada, que ela já está com medo, já bloqueou aquilo. Ela vai entrar e vai sair, e aquilo não teve nenhum efeito para ela. E qual faz o sentido? Então você instala. O Sejusc Barra Funda, por exemplo, na época que era no prédio do Procon, era gigantesco, enorme, cabiam não sei quantas pessoas, tinham acho que 21 salas de mediação. Era um andar inteiro, né, de um prédio. Então, e um prédio que era quase um quarteirão. Era um quarteirão. Então, era muito grande. E a pessoa se sentia totalmente desconfortável. Tem toda esse investimento, eu sei que foi uma parceria público-privada, o judiciário não estava efetivamente desembolsando, mas mesmo assim, né, tem toda uma política pública, tem muitos investimentos envolvidos. Se a pessoa não vai recepcionar aquele que chega lá buscando os seus direitos, buscando satisfazer uma necessidade, e é tratado de uma forma rude, vamos dizer assim, né? Então, uma vez eu estava entrando e o funcionário lá, eu passei, e aí logo passou uma outra mediadora amiga atrás, e aí ela falou: quem deixou a porta aberta? Volta e fecha. O problema não é falar volta e fecha, o problema é como. Isso que a gente vai falar bastante na hora que a gente entrar nas competências comunicacionais. Então, como é que isso? Tanto é que foi uma coisa que a gente conversou em reunião depois desse tratamento. Porque a pessoa que se fala volta e fecha, ela pode voltar e fechar de ok, ou ela pode virar e falar: escuta, você acha que você está falando com quem? Volta e fecha. Não é assim. E aí já começa uma briga entre um mediador e um serventuário lá que tá. Então, quer dizer, aí a gente começou a fazer reuniões para adequar esses serventuários, né, esses servidores da justiça, para que eles entrem na mesma onda, né,
do que os mediadores, do que os conciliadores e do que a política pública. Mesma coisa, não adianta os registros que algumas vezes estavam marcando sessões na parte da manhã dentro do fórum. A gente sabe que na grande parte, a pessoa que vai para a audiência, ela só pode entrar no fórum depois da 1 da tarde. Antes da 1, não entra. Então, a pessoa ia para a sessão de mediação e de conciliação, que estava na pauta, mas ela era barrada logo na portaria, e sem ter como se comunicar. Então, tudo isso foi o que a gente foi vendo na prática mesmo, na construção daquilo que estava acontecendo. Então, aí, reunião, como é que a gente vai fazer, deixa o nome autorizado lá embaixo, porque são coisas que você acaba não pensando. A gente idealiza, né, tem a execução, tá errado? Não, é construir mesmo, é construir junto. Então, aí volta, explica, então, se tiver sessão de mediação e conciliação, que as pessoas podem ir sem advogados, ou seja, eles não vão entrar, a não ser que esteja uma autorização. E a pessoa voltava para trás, e a gente achava que não tinha ido, e aí que foi entender, tá vendo? Falta de comunicação. Então, tudo isso são dicas de que as coisas vão funcionando, mas vão funcionando desde que a gente vá praticando e vá aprendendo com os erros. Então, a gente já, quando teve uma época que a gente fez um mutirão de manhã, já vamos avisar logo de cara, vai ter mutirão, eles vão entrar, tá aqui uma relação de pessoas, e aí lá na portaria as pessoas vão se identificando e entrando. Então, quando a gente fala para qualificar e para formar servidores, conciliadores, mediadores, é porque os servidores, né, as pessoas que estão lá, eles têm que estar na mesma linha de atuação da política pública, para estar atuando lá dentro, né? Então, a gente sabe que tem perfis de pessoas que talvez não seja o perfil mais adequado para atuar num setor de conciliação e de mediação. Então, você passa numa triagem, que acontecia muitas vezes, você não tem paciência. O mediador, ontem acho que foi o Savoy até que falou, se não me engano, falou que tem que ter paciência. A pessoa não tem paciência. As pessoas, muitas vezes, são simples. E ela vai falar aquilo 5, 6, 7 vezes, e você vai responder e ela não vai entender. Então, se você já começa ali na própria triagem, já sem paciência, ela vai embora de lá, né, falando o quê? Do que é a mediação a conciliação, o que é esse sistema de resolução de conflitos adequado, o que é a satisfação do usuário, que é o foco da resolução. O que é essa satisfação? Ele está sendo, em algum momento, ele foi satisfeita a vontade dele ali? Não foi. Não foi. Então, perfil é uma coisa importante. Gostar de pessoas, igual a gente viu ontem, é uma coisa importante. Como é que eu vou lidar com pessoas? Eu tive colegas mediadores e conciliadores, não sei se estão atuando, provavelmente não hoje, que não olhavam para as pessoas. Elas ficavam de cabeça baixa. Como é que você estabelece rapport com alguém? Mesmo se a gente estiver falando na câmera, já dá para perceber se a pessoa está o tempo inteiro de cabeça baixa, olhando a sessão que eu fiz, ontem, até que eu comentei, o advogado, um deles, ele não levantou, ele olhou só no final, mas que estratégia eu usei? Comecei a falar só com a cliente dele. Quando ela começou a me responder, ele levantou a cabeça. Porque ele estava só de cabeça baixa. E ok, eu não chamei a atenção dele. Postura de desrespeito, que foi o que as estagiárias, que vocês vão ser, depois eu desligo a câmera e a gente conversa sobre as técnicas, vocês vão passar por vários mediadores que fazem isso. Ela falou falta de respeito, falta de, né, o advogado, se fosse com juiz, a gente ouve muito isso, duvido que o advogado tivesse feito isso. Eu também, duvido. Porque foi bem assim, ele nem olhava. E eu chamei o nome dele várias vezes, doutor, 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 doutor. E não sei o quê, e ele respondia de cabeça olhando, tipo escrevendo, sabe? Quando tá escrevendo, tá lendo alguma coisa, tá olhando, sem dar a mínima. Aí eu comecei a chamar, olha, nossa, você tá com uma carinha que quer falar muito, abre seu microfone, vamos conversar. Como é que você tá vendo isso, tal, tá? O seu advogado compartilhou com você essas informações na hora. Ele largou o que estava fazendo, ela começou a conversar comigo, e como eu chamei ela, você tá com uma carinha de que quer falar, me conta o que você quer dizer. E aí ela começou a falar, óbvio, né? Pelo jeito que você fala. É claro que você fala, tá na hora de você falar, é sua vez daqui a 5 minutos você vai falar.
impondo, ela não ia falar, mas do jeito que eu chamei, como era um casal jovem, ela falou. Ela começou a contar e ela começou a abrir, que o advogado já ficou com medo. Porque, inclusive, tinha uma questão que ela não reconhecia o união estável e ela já começou falando, quando ele saiu de casa, né? Ou seja, ele estava com ela, pelo menos algum tempo, morou com ela. E aí ele já entrou. Então, tem diversas maneiras de a gente chamar a atenção, né? No, e aí eu falei com ela, é uma questão... e daí, depois ainda, quando eu falei alguma coisa ligado a gente vai falar sobre isso, dando-me um teste de realidade do que o Ministério Público fala, enfim. E aí ele falou, pois é, eu tenho minha OAB, sei lá, bem no iníciozinho da OAB, ele é um advogado bem antigo. Quer dizer, o que ele não prestigia o método alternativo, adequado de conflitos, e entende que não precisa dar atenção, que aquilo lá é uma besteira, ele tem que estar lá só por um procedimento. Então, se a gente começa a chamar ele também de uma forma agressiva, ele vai reagir de uma forma agressiva. Aí ele começou a entrar, mas como eu estava sendo muito simpática com a cliente dele, ela estava falando, ele teve que entrar com uma outra abordagem. Ele só reclamou lá do tipo, vão querer agora se meter no meu trabalho, que é um meio que natural, né, das pessoas que não estão tão habituadas. A disseminação dessa cultura, quando eu falei ontem que é, né, construída a várias mãos, que a gente até vai falar hoje um pouquinho, é nesse sentido, sabe? De a gente tentando conscientizar, aquele advogado está na nossa sessão, tentando conscientizar a pessoa que está lá, que ela pode sim falar. E uma coisa que eu falo, eu sei que é uma preocupação dos advogados, que vocês falem e façam a prova contra vocês, mas vocês podem ficar tranquilos, tanto os doutores quanto vocês, né, quanto as partes, porque aqui é tudo confidencial, nada vai fazer prova no processo. Então, se é uma preocupação do doutor, pode ficar tranquilo. E a gente vai dando mais abertura. Porque o usuário, aquelas partes que estão lá, elas têm que sair satisfeitas, né? Não adianta a gente não dar voz para ela, ou obrigar também a falar. Tem parte que não quer falar. E aí a gente vê muitos cursos falando, ela tem que falar. Ela não tem que. Qualquer pessoa que tem que fazer, já não está na sua zona de conforto. A gente lê alguns livros, né, de autoconhecimento, de autoconsciência, de feedback, de como você constrói meta, propósito de vida, essas coisas. Qualquer um, tudo vai levar para o mesmo caminho. Você tem que construir de uma forma que fique leve, que você faça gostoso, que você construa de uma forma que não te agrida. Quando você tem que fazer, isso a gente vai trabalhar também na comunicação não violenta, aquilo já te trava. Então convidar, tanto que quando vai para a pessoa, né, quando o Sejusc convida a pessoa para uma sessão de mediação, o tribunal convida para uma sessão de mediação, enfim, a segunda instância também convida para a sessão de mediação e conciliação. Segunda instância são os processos que tiveram recursos, para quem não é da área jurídica bem, vai com o nome de convite, porque elas estão sendo convidadas, elas não têm que. E aí vem o princípio da voluntariedade, né? É voluntário, a pessoa vai se quiser. Mas aí, quando a gente é convidado para ser bem tratado, né? Eu acho que quando a gente recebe alguém na nossa casa, e aí a gente pode falar, né, do judiciário, se a gente está atuando lá enquanto nossa casa, enquanto mediadores, os nossos convidados têm que se sentirem na própria casa, né, se sentirem melhor do que na própria casa. Isso é uma coisa até que minha mãe sempre falava, se você convida alguém, convide e deixa essa pessoa confortável, melhor do que se ela estivesse na casa dela. E é isso, a pessoa tem que se sentir bem. E aí você começa uma construção, e aí você começa os relatórios que as partes preenchem depois, falando do nosso trabalho, vocês vão ver, a gente emite um link e tal. Antes era escrito, agora está indo por link. Eles vão falar de como a gente atendeu, de como a gente se comportou, de como a gente tratou, se a gente tentou vender alguma coisa, eles vão falar. Os meus relatórios, e se você viu mudança, né, na cara, vamos falar assim,
no rostinho do Poder Judiciário. O meu, assim, todos. Podia ser que gostou, podia ser que não gostou, aquela pessoa achou que foi isso, aquela outra achou que foi aquilo, mas todos eram. Sim, nem parecia que eu estava no judiciário. Porque é essa a ideia, né? É essa a ideia de a pessoa se sentir mais confortável possível para a gente estabelecer um rapport. Não existe outra forma, a não ser que a pessoa tenha empatia, né? Tenha uma troca de energia aí, que goste, que sinta vontade, que consiga falar. Então, quando a gente fala do foco na satisfação do usuário, é deixar o usuário mais tranquilo possível, né? Dando todas as informações técnicas de uma forma que ela entenda, né? E acompanhamento estatístico específico, o que é que eles estão fazendo com esses relatórios. Esse acompanhamento não está tão 100%, né? Não foi ainda totalmente... Foi desenvolvido, eles aplicaram, agora eles voltaram. Tem muitos... Não sei como é que eles vão reorganizar, né? Por conta do online, porque eles escreviam lá o relatório falando o que você achou, o que você não achou, e a própria estatística de se houve acordo, se não houve, quantos na mediação e na conciliação, o próprio Conselho Nacional de Justiça faz. Então, tem um acompanhamento específico para cada setor, para cada trabalho, e não sei como está agora na pandemia, como eles estão fazendo esse controle, tá? Mas no CNJ, aparece CNJ em números, a gente consegue até puxar algumas coisas, que a gente puxou, inclusive. Tá? Então, aqui, né? Isso aqui. Introduzir a mentalidade consensual é um trabalho de longo prazo. Requer uma mobilização universal. Quando a gente fala mobilização universal, é todas as mídias, seja formal, seja informal. A mídia, né, hoje em dia a gente sabe que é um grande, né, o maior canal de comunicação, seja nas redes sociais, enfim. É fundamental que isso seja difundido, né, através dessas mídias. Então, é colocar artigos, né, confeccionar lives, colocar artigos, publicar, chamar as pessoas para participar, perguntar, você sabe o que é, você sabe como funciona, o que é, para que serve, introduzir isso na mídia. Só que tem que ser uma coisa meio consciente, né? Quando eu atuei no Sejusc, lá em 2012, eu até brinquei com a Cristina, que estava aqui, que eu estava na primeira turma na inauguração do Sejusc. O Sejusc a gente foi nomeado em 2011 e a gente começou a trabalhar em 2012. Né? E saiu, na primeira semana, uma notinha na Globo, no SP, na hora do almoço lá, falando: venha para o Sejusc, é uma nova unidade do Poder Judiciário, ele resolve qualquer questão, você que está passando por qualquer problema, vá para, dê o endereço e tal. Olha, como não tinha sido divulgado em lugar nenhum e aquilo era extremamente novo, a gente tinha 2, 3 conciliadores de plantão o dia inteiro, porque a gente tinha 2, 3, 4, 10 pessoas, alguém que conhecia alguém que falava para ir lá, então era bem tranquilo. Nesse dia, eu acho que as pessoas deixaram os pratos, né, do almoço em cima da mesa e foram para lá. Descia era no primeiro andar, né, pela escada, que daí dava uns 2 andares, que é prédio antigo, passava pela portaria de gente e deu a volta no quarteirão. Pensa que não tinha a mínima estrutura para atender aquela demanda, mas a mínima, sim. E a forma como é passada a informação, porque teve gente que chegou lá com o dedo, tinha machucado com o dedo com aquele negócio de pomarola, sabe? Você vai abrindo assim. A pessoa cortou o dedo abrindo um extrato de tomate e foi para lá com o dedo sangrando. E a gente falou, não, você primeiro tem que passar no hospital, ver se precisa dar ponto, e depois vem aqui. Então, quando você fala, resolva qualquer problema, a pessoa, por isso que eu falo, a linguagem tem que ser simples, a pessoa tem que entender, né? Então, colocar na mídia, colocar de uma forma consciente, porque, claro, que aí tiveram que distribuir senha, tiveram que chamar um monte de gente de plantão, e nunca mais nem que a gente chamasse dos 500 pessoas, a gente atender todo mundo que estava lá. E também me deixou, assim, muito impressionada o poder, né, da Globo, assim, pode ser boa, pode ser má, não estou falando da qualidade, mas o poder de comunicação, porque
eu acho que a notinha que eles passaram lá tinha 1 a 2 minutos, no máximo, para fazer aquilo que fez lá. Falei, gente, não tinha a mínima ideia, né, do que é uma notícia na Globo, porque assim, deu volta no quarteirão. E aí depois eles foram chamar a imprensa, falando que não, né, como é que a gente vai colocar isso na mídia e como que você vai divulgar. Mas tem que ser um trabalho muito planejado, né, muito estruturado, não dá para falar. Eu acho que a Cris até comentou também uma coisa que aconteceu num dos mutirões, né, que teve, também de uma notícia que foi dada na Globo e tal. E que essas coisas têm que ser com muito cuidado, porque esse dia foi, assim, um susto que a gente falou, de onde está vindo tanta gente, até saber o que tinha acontecido, né? Então tem que ser, sim, uma mobilização universal, mas que seja consciente, que seja planejado, que tenha metas, que atinjam pessoas de forma que elas entendam aquilo, porque a pessoa que foi com o dedo sangrando, ela achou o quê? Que a gente ia dar ponto, ia tratar o sangue, não tem, né, cabimento. Vai para o hospital e depois vai para lá, se é que precisava, né, mas estourou mesmo, abriu, arreganhou o dedo da pessoa. Então, essa mobilização universal é a cultura atual, que é essa de eu te vejo lá eu te vejo no judiciário, eu te vejo, a gente se encontra na justiça, vai procurar seus direitos, não está satisfeito, vai procurar a justiça, chama o seu advogado, essas coisas que a gente costuma ver, que é um pouco da cultura que a gente está aí em transformação. Essa cultura de vamos judicializar tudo, de vamos levar tudo para o judiciário, aliado ao estado emocional das pessoas, que já vinha meio né, uma coisa de conflito, e acho que muito agravado com a pandemia, né, fomentam as polaridades mesmo, né, vai fomentar essas polaridades, vai fomentar o conflito, vai fomentar levar para o judiciário. Então, a gente tem que prestar atenção nessa divulgação em massa, né, difundir, divulgar, disseminar, mas também no estado emocional como um todo, a gente vai falar do inconsciente coletivo aqui um pouquinho, e no estado de cada um, né? Como é que cada um enfrenta seus conflitos, como é que cada um resolve essas questões. Quando a gente fala do mapeamento do conflito, o mapeamento das questões de como a gente faz um sistema de resolução, tem isso. Como é que você costuma resolver as suas questões, né? Porque a gente vai detectando já perfis, que nem eu falei um pouquinho antes, perfis de pessoas que são mais resilientes, perfis de pessoas que são mais briguentas, que são mais tristes, que são mais quietinhas, que são mais falantes. Então a gente vai detectando isso para desenhar exatamente qual é a estratégia para conversar com ela numa sessão de mediação e quais são as ferramentas adequadas, né? Não adianta eu ter uma caixa gigantesca de ferramentas se eu não sei aplicar a ferramenta no caso concreto. Então, a gente tem que também ter esse olhar mais focado em como resolver, de fato, para aquela pessoa, individualmente e no coletivo. Então, e aí que eu coloquei, né, que o diálogo com as outras áreas do conhecimento é fundamental para oxigenação e entendimento próprio direito como instrumento de justiça e de transformação da realidade social. Porque a gente conversar com outras áreas de conhecimento, por exemplo, é muito interessante, muito rico, de verdade, um mediador que é advogado, fazer comediação com uma pessoa da psicologia, né, um psicólogo, um assistente social, um administrador de empresa, um engenheiro, um médico, dependendo do que a gente está tratando. Essa interlocução, esse diálogo com as outras áreas auxilia naquilo que a gente quer de propósito, que é a satisfação do usuário. Porque, às vezes, até colocar homem e mulher que têm percepções diferentes, isso eu já fiz muitos testes e realmente a gente tem uma percepção diferente, né, de como é que é tratado, mais objetivo, menos objetivo, as ideias se complementam. É bem interessante isso, conversar com pessoas que têm outros olhares, porque o advogado, a gente tem um olhar muito focado, né, na parte jurídica, talvez o psicólogo mais, né, na área uma ciência, né, voltada mais para o conhecimento pessoal, assim. Então, isso ajuda
na resolução, na entrega efetiva do que a pessoa vai buscar. Isso ajuda a gente a formular um acordo que atenda de fato às necessidades das pessoas que estão ali. Porque, quando, por exemplo, se a gente for na área da família, estiver junto com um psicólogo, um advogado, um psicólogo, um pedagogo, um psicólogo e alguém que é, né, um assistente social, enfim, eles têm um olhar mais voltado para esse universo. Então, isso e sempre se complementa, né? A ideia na comediação é que as pessoas tenham, depois de um certo tempo de atuação, que elas tenham uma intimidade, que elas mais ou menos trabalhem na mesma linha, para um não bater muito de frente com o outro na forma da condução, porque também já vi mediadores se pegando, porque cada um faz de um jeito. E não é nada legal, né? Porque daí as partes ficam, o mediador que devia estar ajudando a gente, eles estão brigando. Então também não faz sentido. Então a ideia é que quando a gente começa começa com mediadores que a gente não conhece tão bem. E aí depois você vai tendo esse estreitamento de relacionamento com o seu parceiro, com o seu par, enfim, para ter uma linha mais uníssona, né, na forma da condução. O operador, né, ao operador do direito foi ensinada ação e defesa com base na lei, em prejuízo de possíveis interesses subjacentes envolvidos. Isso aqui é uma verdade relativa, porque eu já falei para vocês que eu não acredito, não lido, não trabalho com verdades absolutas, mas em grande parte a gente vê que sim, eles vão querer buscar a lei, muitas vezes, mesmo que você veja que tem interesses aí subjacentes, né, da própria pessoa, que estão sendo prejudicados, mas em função de você aplicar a lei, de você levar até, de você fazer de uma forma mais objetiva, você acaba prejudicando aquilo que de fato a pessoa quer. Então, é uma forma de que a gente pode conciliar, aplicando a lei e agregando, né, as necessidades subjacentes de cada um. Não precisa um excluir o outro. Nada precisa um excluir o outro. Sempre a gente pode agregar, né? Porque sempre a gente vai precisar dos dois lados. Eu gosto muito da metáfora da moeda, sabe? Sempre tem os dois lados da moeda. Então, se está faltando um lado, está em desequilíbrio. Então, a gente pode sempre agregar e ver qual lado a gente consegue aportar naquele momento. E os métodos autocompositivos de resolução de conflitos distinguem-se dos demais por exatamente privilegiar a vontade das partes na construção da solução, que é isso aí, né? Enquanto que o advogado vai lá aplicar a lei, vai contar a história para que encaixe lá direitinho, para que faça o trabalho dele, que é o trabalho da representação jurídica, da melhor forma possível. No método autocompositivo, ele vai fazer isso, mas vai agregar a vontade das partes na construção disso, né? Muitas vezes o advogado escreve a petição linda, muito bem embasada juridicamente, mas longe daquilo que o cliente dele de fato quer, né? Porque ele está vislumbrando ganhar a causa para o cliente dele, né? Uma representação super legítima, foi para isso que ele foi contratado. Mas nada impede que isso seja unificado, tá? Mudança de paradigma, né? Aqui a gente vai falar da autoconsciência e do feedback. O feedback, o Conselho Nacional de Justiça está muito focado nesse feedback, né? E também a gente no nosso auto-feedback, daquele feedback de como é que está chegando isso, como é que isso está ressoando no mercado, né? Então, introduzir a mentalidade consensual é um trabalho... isso aqui eu já falei, né? Usar fundamental para a oxigenação. Eu voltei em vez de... Tá aqui. Que é a mudança dos usuários com o devido processo legal está intimamente ligada à percepção de que o procedimento, né, e a percepção foram justos, né? O resultado, então, a percepção de que o procedimento e o resultado foram justos e de que houve alguma participação das pessoas na escolha consciente dos procedimentos a serem utilizados para dirimir suas questões. O que a gente pode fazer assim de concreto quando a gente está fazendo uma mediação, uma conciliação?
é perguntar para as pessoas, olha, eu vou trazer isso, a gente vai conversar sobre isso, vai ser utilizado tal tema, para que as pessoas também coloquem as suas opiniões, coloquem aquilo que ela está buscando, que a gente consiga chegar no interesse real dela. Lembra que o interesse é que vai motivar o que ela está falando da posição, que a gente consiga chegar e que ela consiga passar para os mediadores numa sessão e passar para outra parte, para outro mediando, aquilo que de fato ela quer. Então, de que uma forma que ela consiga não apenas eu te dou o poder, né? E eu, em compensação, me desempodero completamente, eu te dou completamente o poder de decisão. Lembra que eu falei ontem que a mediação é um processo de tomada de decisão das partes, né? Não adianta, porque daí a gente só está trocando A por B. Se eu vou dar o poder de decisão ao juiz, ou se eu vou dar o poder de decisão ao mediador, a gente não está trocando, a gente está fazendo 6 por meia dúzia, né? Esse poder de decisão é do mediando. Então, ele tem que... E como ele exerce isso? Participando, né? Falando, tendo voz. Ele vai exercer esse empoderamento falando, tendo voz. Então, ele tem que ser escutado. Ele tem que participar da construção. Até porque quando a pessoa participa da construção para chegar numa solução, ela está entendendo que o resultado foi justo, porque ela ajudou a criar aquilo. E que aquele procedimento que ele ajudou a construir chegou num resultado justo. Então, sempre que você quiser parar e falar. Tá certo. Aqui eu vou falar do inconsciente coletivo, tá? O inconsciente coletivo não é criado individualmente. Então, ele é transferido, ele é herdado, né? É um conjunto de memórias, sentimentos e pensamentos compartilhados por toda a humanidade. O conhecimento decorre da possibilidade de acesso ao inconsciente pela via do símbolo do significado. O que isso significa? Né? A gente sabe que o Carl Jung falou bastante sobre inconsciente coletivo. A gente tem uma influência, por exemplo, trazendo mais para a nossa realidade, né? Falando da ética e da moralidade, né? Da cultura, enfim, tudo está muito atrelado ao inconsciente coletivo, aquilo que foi herdado de outras gerações, né? Aquilo que a gente aprende com outras gerações. Então tem às vezes um lado que você fala, misticismo, o inconsciente coletivo é uma palavra bonita, mas onde ele se aplica? Ele se aplica sim, e bastante. Porque já é provado cientificamente que a gente vem com memórias, né, de DNA dos nossos, né, dos nossos pais, dos nossos avós, enfim. E isso é bem interessante, porque essas memórias, né, então muitas vezes a gente acha que isso está certo, a gente acha que aquilo está errado, por uma memória, né, que a gente herdou aí, que a gente nem sabe de onde que ela veio, e que vai se cristalizando e vai se tornando uma outra verdade. E ela é compartilhada por toda a humanidade, e ela vai sendo transmutada conforme a gente vai evoluindo, conforme as coisas vão mudando, né? E o significado, que é o símbolo, eu coloquei o símbolo entre parênteses significado para a gente entender que esses símbolos a gente vê pela representatividade, né? Então, esse consciente coletivo, ele está presente na nossa cultura, porque a gente acha que isso é certo, porque a gente acha que aquilo é errado, esse conjunto de memórias, sentimentos e pensamentos, como eu sinto isso, por que isso é assim, né? Todos esses nossos questionamentos está muito influenciado por esse inconsciente coletivo. A cultura do litígio, né, da judicialização, é óbvio que ele está influenciado no inconsciente coletivo. A gente vê isso de diversas maneiras, de diversas formas. O conflito, a briga, ela vem sendo incentivada há séculos, né? As pessoas resolvem com a questão do poder, né? Do poder com a força, com o poder, e a gente vê, né, discriminação, a gente vê várias coisas que vem muito herdado, né? Que vem muito transmitido, é uma herança mesmo. É uma herança que a gente vem carregando. Por isso que é difícil transformar uma cultura, porque é uma coisa que está muito enraizada. Então a gente tem que trabalhar mesmo, e a gente tem que
perceber no autoconhecimento e até no nosso autofeedback, como eu estou dando essa resposta, se eu estou me esforçando para que essa cultura seja transformada, e se eu mesma estou me transformando, né? Se estou deixando de... Porque a gente sabe que quando a gente faz um trabalho nesse sentido, quanta coisa muda na gente, né? Quantas coisas a gente acha que era imutável, que a gente nunca pensou que fosse fazer aquilo, e a gente acaba fazendo. E às vezes a cultura, né? Então, tem várias coisas que a gente sabe, né? Olha, e a gente vai só reproduzindo, só reproduzindo, só reproduzindo, só reproduzindo, só que não tem nenhum sentido mais na nossa realidade. Eu escutei outro dia uma pessoa, é uma influencer, mas é uma terapeuta, e ela falou, a pessoa construiu um negócio, uma empresa, era pequena, virou um mundo hoje, é muito grande, e ela, como ela ficava fazendo as coisas junto, ela colocou um sininho na porta, então fazia blim, ela sabia que tinha alguém entrando, blim, ela sabia que tinha alguém entrando, blim, e aí, durante o dia, 10, 15 vezes e tal, e o negócio foi crescendo, e ficou um barulho ensurdecedor, porque era blim, 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 blim. Até quando ela vai precisar ter esse sininho na porta dela avisando que está chegando, né? É só uma transmissão e aí você passa pro seu filho que mantém aquela sininho, um negócio que já está uma empresa com não sei quantos funcionários, imagina você ouvindo aquilo o dia inteiro. Eu só estou dando esse exemplo porque eu lembrei agora exatamente de a gente só reproduzir comportamentos, a gente sem parar para pensar, e às vezes coisas simples. Por exemplo, eu falei numa live, a minha mãe tinha uma superstição que se a gente passa... se o chinelo ficasse virado, a mãe morria. E aí sempre que eu vejo um chinelo virado, né, eu desviro o chinelo, porque obviamente, né, eu imagino, eu vou deixar risco da minha mãe morrer. Só que minha mãe já não é mais viva. E se eu vejo o chinelo virado, eu vou lá e desviro, continuo com a mesma, sendo que eu sei que não vai ter mais esse perigo. Mas é só esse padrão de comportamentos repetitivos que a gente vê, que está totalmente influenciado por esse inconsciente coletivo. A gente vai repetindo padrões. Só que a gente vai repetindo padrões que às vezes podem ser nocivos, né? E a gente já poderia ter transformado. Essa pessoa que mantém esse sininho na porta e que hoje é uma empresa gigantesca, é claro que aquilo é prejudicial, aquele barulho deve ser angustiante, né? Tira aquilo, põe outra coisa, uma câmera, sei lá, qualquer coisa, mas é a questão de você se apegar a um padrão e reproduzir e passar para a sua geração, e aí a gente fala que é exatamente herdado, e a pessoa acha que tem que fazer porque aquilo é daquela forma, e pronto, acabou, e não é assim, né? O inconsciente coletivo a gente tem que trabalhar exatamente para mudar, por isso que fala que não é simples, porque são crenças, são paradigmas. Crença e paradigma é algo que a gente entende como verdade. E muita gente fala, né? Porque é verdade, e as verdades... Quando a pessoa fala assim, eu prefiro falar a verdade, eu prefiro ou falar uma verdade maldita, com uma mentira, a gente tem que analisar muito o que ela está trazendo, o que a gente fala desse subjacente aí, com essa frase, né? Então, uma verdade às vezes pode ser omitida porque pode magoar. O que ela quer dizer com isso, né? O que ela tem de crença atrás disso? Né? Que uma verdade dita pela metade, às vezes vai ofender menos, porque a verdade inteira ofende mais. A verdade inteira ela acredita o quê? O que é verdade para ela? Porque daí você já pega o termo verdade para aquela pessoa, e daí você já começa a destrinchar que verdade para ela vai ter um significado muito pesado, que é esse símbolo aqui que a gente está falando. Porque o que é verdade? É o que a pessoa está enxergando ali, o que a pessoa está... Não é que uma verdade é melhor falar a verdade inteira, eu prefiro falar a verdade do que mentir, ou eu prefiro omitir alguns detalhes para não magoar as pessoas. Mas aí você já começa a ver o peso que ela traz com essa palavra. Isso é interessante quando a gente começa a ouvir, porque a gente já começa a atribuir o que a pessoa entende por aquilo que ela está falando. Porque para ela, verdade talvez tenha um peso, e ela reforça tanto que não seja tão positivo assim, né? E por que não seria positivo? Ela já passou por alguma situação que não foi bom,
né, a divulgação daquilo, às vezes talvez até pela mídia, que a gente sabe que tem coisas absurdas que aparecem, então às vezes não é tão interessante. Então como é que a gente lida, né, com com esses símbolos, com essas representações. Aqui está falando, né, o conhecimento decorre da possibilidade de a gente acessar esse inconsciente, né, pela via dessas representações. Se a gente não acessa o inconsciente para mudar, se a gente nem tenta fazer isso, como é que a gente vai ter uma transformação? Né? E muitas vezes a gente não está preocupado com isso. Isso é importante? Por que a gente fala isso aqui? Porque é importante. Cultura é formada por inconsciente coletivo, né? Se você falar da ética, eles vão falar muito do que está no inconsciente em ética. Se você falar da moral, a moral é uma coisa mais prática, né? Mais concreta, mas a ética não, é mais abstrata. Então, o que a gente está falando disso? Que a gente precisa se olhar também para ver quais são as nossas verdades e crenças absolutas. Até para a gente saber se eu tenho condições de atender aquelas partes que vão falar exatamente de uma coisa que eu sou totalmente contra. Porque eu, mediador, você, mediador, você não está obrigado, né, a atender alguma coisa que você não se sente confortável para falar. A gente tem liberdade para falar, olha, nesse assunto eu não quero entrar. Eu vou pedir para que outro mediador faça. A gente tem essa liberdade, por motivos pessoais, simplesmente assim. Então, por exemplo, sei lá, tem alguma ação que está sendo discutida de possível abuso. A gente fala, eu não quero, consigo escutar sobre isso. Não vai se enfiar numa sessão que vai acontecer esse assunto, que vai vir à tona. Que de repente já foi absolvido, e aí a gente vai entrar na parte criminal, porque daí tem suas exceções, mas eu estou dando como exemplo, tá? Que daí já foi absolvido e tal, e volta à tona, mas você não tem, porque você já está contra a pessoa, mesmo a pessoa sendo absolvida, porque o que é uma crença sua. Então é melhor você se autoconhecer, saber os seus limites, para não cair numa armadilha dessa. Porque você já vai entrar a favor de uma pessoa e contra, a gente pede a imparcialidade. Então a gente precisa saber os nossos limites para entrar numa sessão de mediação. Às vezes a gente vai entrar numa coisa simples e tudo bem, mas às vezes nós vamos entrar em algo muito complexo. Então a gente precisa ter esse conhecimento, a gente precisa dominar isso na gente, a gente precisa saber nosso estado de equilíbrio. Né? Eu acredito muito que o estágio de equilíbrio esteja entre o tempo da ação e da resposta. Aquilo que é muito de imediato, aquilo que eu já respondo como uma reação inconsciente, uma reação, que é exatamente isso, eu já respondo, é uma coisa que não está em equilíbrio. Quando eu já começo a me conscientizar que eu vou ter uma resposta mais agressiva, mas eu paro e penso, por que é que eu vou ter essa resposta, e eu já começo a estudar para na próxima eu já não ter essa reação, eu começo já a trabalhar o meu estado de equilíbrio. Qual é esse tempo de ação e reação? A gente sabe que tem gente que pula, né? Essas coisas pulam na gente. Às vezes tem um gatilho e pá, a gente já tá lá brigando, gritando, chorando, enfim, desesperado. Então, é entender até onde isso faz sentido, porque às vezes não faz mais sentido e a gente está vivenciando aquilo, né? E é muito maluco, porque às vezes uma coisa, o nosso subconsciente trabalha com qualquer coisa abstrata como se fosse verdade. Às vezes a gente vê um filme, e a gente começa a trabalhar um medo ou um desespero quando aparece alguma coisa parecida com aquilo que não é realidade. Então, até onde eu preciso ter esse meu auto-feedback? Sabe até onde eu posso ir? E o que isso vai me ajudar? Vai me ajudar 100%. Isso eu posso garantir. Isso eu posso garantir para vocês. Então, vamos lá. Então, esse acesso, conseguir acessar isso. Aliás, é um curso que eu vou dar sobre isso. E eu até estava conversando com o Savoy, que é de como a gente acessa, que é simplesmente maravilhoso e que mudou a minha vida. Então, eu não estou fazendo propaganda não, mas é porque é tão bom que esse curso eu vou ter que lançar. Maravilhoso. E eu não tô falando nada de místico não, tá, gente? É a gente com a gente mesmo. É coisa que a gente vê no dia a dia, assim, que nem eu falei do chinelo, por que é que isso vem, tá? Aqui, né, falando da autoconsciência, feedback, aqui falando das memórias, né? E aí a gente, é curioso porque tem gente que vê sempre o lado cinza, né? E tem gente sempre que vê o lado verde. Sempre o copo cheio, o copo vazio, enfim.
As memórias habitualmente conectam as experiências, né, a pares opostos e funcionam como forma de expressar a paz ou conflito, tais como céu, inferno, certo, errado, amor, ódio, vida, morte, bem, mal, escassez, abundância, são as dualidades, tá? Quando a gente fala isso, a nossa cultura também está muito pautada no conflito, pela questão de a gente estar sempre com um pensamento de escassez, e muitas vezes a gente nem percebe. Eu estou brigando por isso porque eu sinto que isso vai me faltar. Eu já parto do pressuposto de que um ganha e um perde, porque tem escassez de recursos, né? Por que precisam ganhar e um perder? Porque quando as pessoas estão brigando, elas acham que existem escassez de recursos. Eu estou falando de recursos em sentido amplo, tá? Não só financeiro. Então, as pessoas brigam muito nessa dualidade, e o que é dito em todos os cursos de conciliação é essa dualidade, né? Essa coisa de sim ou não, certo e errado, ganha, perde, céu, paz, inferno. Tudo isso que é dual é o que a gente está tentando traçar um caminho do meio, que é o estado de equilíbrio lá. É ir pelo meio, não precisa ser 8 ou 80. A gente pode traçar um caminho do meio, que contemple todas as pessoas. Por que fala que as memórias habitualmente conectam com as experiências? A pares opostos, né? É bom ou ruim? Quando eu passo por uma experiência, qualquer experiência na minha vida, né? Desde quando eu sou criança e eu adolescente e tal, e eu associo aquilo a uma coisa boa, tá tudo certo, né? Sempre que aparecer alguma coisa parecida com aquilo, é bom. Agora, quando eu associo a uma coisa negativa, eu quero sempre afastar daquilo, eu não quero nem ouvir, ou eu não quero nem passar de novo pelaquelas experiências. E aquilo fica na nossa memória. E qual é a memória que vai guardar essas coisas que a gente não quer mais ouvir falar? É a memória, é o nosso subconsciente, é o inconsciente, e que, não sei se é meio modernamente, a gente está chamando hoje de são as sombras, tá? A gente vai guardar aquilo para debaixo do tapete. A gente não vai querer mais acessar. Só que aquilo é ruim. É ruim em determinado momento da interpretação que a gente dá para aquela experiência. Então eu posso pegar uma pessoa extremamente rude e não querer mais trabalhar com gente rude, né? Lá na sessão. Porque a pessoa falou de tal jeito, e só falando aquilo, a pessoa que é orgulhosa, é a pessoa que é prepotente, é a pessoa que me dá asco só de ouvir, porque todas as pessoas que agem dessa forma humilham as outras pessoas, são pessoas que eu não quero para minha convivência, né? Isso foi uma criação. Porque eu posso ter uma experiência, ou a minha colega ter uma experiência exatamente ao contrário. Essas pessoas que são extremamente prepotentes, que humilham os outros, que isso, que aquilo, são pessoas que são ganhadoras, que elas lideram o mercado, né? É uma outra forma de interpretação. E quem está certo e quem está errado? Aí vai muito da nossa crença. Porque não tem o certo e o errado. O que a gente vai buscar é o caminho do meio, né? A gente vai lidar com isso. E não tem se isso está certo e isso está errado. Cada um interpretou a experiência que a pessoa teve, porque se eu vejo alguém sendo maltratado, humilhado, e eu sinto dor, eu fico chateada, aquilo para mim é ruim. Então todas as pessoas que têm aquele comportamento de humilhar, de ser arrogante, é uma pessoa ridícula para mim, né? E para outra pessoa ela pode achar, não, olha, todas as pessoas, eu tenho uma experiência boa, porque quando aconteceu isso, eu fiquei feliz, aconteceu algo que acabou e eu acabei ganhando com aquilo. Então pessoas assim são pessoas que têm que estar na minha convivência. E é isso que eu quero dizer, porque eu sei que cada um aí vai falar, não, mas gente arrogante que humilha outro de jeito nenhum. E pode ter gente que vai falar. É lógico, o mundo é dos espertos, né? Tem uma máxima assim, né? O mundo é dos espertos. Então, é a dualidade? Sim, é a dualidade. Quem tá certo e quem tá errado? Vai da sua crença. E por que a gente não tem que usar as crenças? Porque não é o certo e errado. A gente vai buscar o caminho do meio. Tudo bem? Por isso a gente está falando disso, das memórias, porque as memórias é que vão criar essas memórias que são guardadas, que tiveram algum significado para a gente, porque senão, ó, a gente vai passar por aquilo e não vai nem estar ligando. Agora, se afetou a gente com dor ou com amor, eu vou falar com amor, porque quando deu uma coisa que a gente gostou,
porque às vezes a gente fala, o mediador vai falar do amor, enfim, a comunicação não violenta vai falar do amor, a justiça restaurativa vai falar do amor, os juízes aqui nas palestras vão falar do amor, então eu também vou me sentir livre, humildemente, para falar. Deu dor ou amor, né? Quer dizer, ou me machucou ou eu gostei, tá? E aí a gente cria essas memórias, e a gente atribui a elas um valor, muitas vezes que não tem significado real, só tem na nossa interpretação. E é por isso que a gente precisa buscar isso, né? Porque senão a gente não consegue lidar com gente arrogante. A gente vai fazer como? Se a gente é mediador e a pessoa já chega daquele jeito, que fala que não olha na tua cara. Ou que fala, que nem uma vez me falaram, me chame de excelentíssimo senhor, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você fala, não, né? Chama de excelentíssimo senhor, não sei do que lá. Aí vocês já perceberam um pouco já da minha crença. Pessoa assim, não rola, né? Mas eu também não posso, eu vou ter que lidar com isso, né? Já levei carteirada sendo mediadora. E a gente faz o quê? Essa pessoa, né? Que hoje em dia está sendo, antigamente era mais normal. Então a gente vai se trabalhando. É por isso que a gente precisa ter esse autocontrole, esse autoconhecimento, saber lidar com essas situações, porque às vezes aparece. Esse que falou de me chama de Vossa Excelência, no final, ele elogiou, foi exatamente isso. Porque eu chamei, fui chamando e fui contando, e ele é do judiciário, tem um cargo importante, e tinha julgado um caso importante, e aí ele falou que não faz um tempinho já, que não acreditava na mediação, mas que tinha adorado aquele procedimento. E aí você vê como muda, né? É a forma como a gente trata a pessoa, é como a gente não levar para o pessoal, como o Carlos Savoy falou. Vamos levar para o pessoal, vamos deixar essa, mas para a gente não levar para o pessoal é extremamente treino. Porque uma hora ou outra a gente leva, né? Não tem jeito, mas a gente precisa treinar isso, entender como funciona, como a gente funciona, né? E como o outro funciona também. Né, que às vezes é questão de ele acreditar naquilo, achar que aquilo é uma forma natural de lidar com os outros. A gente é que não acha, mas ele acha, ele está no direito dele, né? Se ele lida assim com qualquer pessoa, por que não lidaria assim com a gente? E a gente é que não tem que levar para o pessoal, tem que entender que cada um tem a sua cultura, cada um tem a sua vida, cada um tem a sua história, cada um está enraizado nas suas experiências, nas suas vivências, né? E aí por diante. Muito bom. E aqui eu trouxe umas perguntas reflexivas, né? Pra gente. Tem uma frase aqui: seja a mudança que você quer ver no mundo. Que a gente fala que o mediador vai, né? A gente vai nessa onda, né? Na terceira, quase tá na quarta onda, né? Já tô indo pra quinta onda, né? De mudar, né? De mudar essa cultura para a pacificação social. Então, essa pergunta é interessante. Quem ensinou você a se orgulhar de ganhar uma discussão? Né? Porque a gente está sempre querendo ganhar. Se a gente pegar pessoas na sessão de mediação, elas estão, até elas entrarem no ritmo, elas estão com esse discurso de querer atacar o outro. Mesmo se você perceber que o outro ficou triste, ou mesmo se você perceber que você humilhou, ou mesmo você, não interessa, a pessoa quer ganhar. Quem ensinou a gente a fazer isso? Né? Tá vendo como é de uma cultura, de um inconsciente que vem dado aí? Por que a gente aprendeu isso? Né? Quem ensinou você? Quem ensinou que você deve sentir culpa? Cara, a culpa não adianta pra nada, né? Ela não resolve o problema, ela te faz mal, ela faz mal pro outro, ela não tá aí pra quê? Né? Qual é o sentido da culpa? Quem ensinou a gente que a gente tem que se sentir culpada? A gente tem que ficar sempre do nosso lado. A gente tem que estar sempre nos apoiando, em qualquer situação. Se a gente fez certo ou errado, falando, né, no certo e errado aí, a gente tem que estar do nosso lado. Por que eu vou sentir uma culpa que eu já fiz? Se eu fiz, é porque era um comportamento meu. Agora eu preciso entender esse comportamento, aceitar e conversar. No livro, acho que é Como Chegar ao Fim com Você Mesmo, o William Wood, ele fala que quando ele está em negociações, ele fez grandes negociações, né, desde domésticas até guerras entre países. E aí ele fala que quando ele tá com um sentimento assim, vai sentir alguma coisa de culpa ou de tristeza, e ele já pega, ele, né, imagina, ele senta numa mesa assim e fala, eu tô te reconhecendo, medo. Você tá aí, vou te dar um nome para você, sei lá,
sei lá, pimbolim, e vamos conversar aqui. Vem cá, por que eu estou sentindo isso? Porque se ele vai lidar com uma situação de estresse muito grande, é natural que o medo apareça, né? É uma guerra entre países e tal. Mas então eu acolho, o que ele fala? Eu converso com ele acolhendo, falo, eu te aceito, vem aqui, vamos sentar, vamos conversar, e já tá certo, pode sumir. Não adianta a gente ignorar aquilo que a gente está sentindo, porque a outra pessoa percebe. Então, só se aceita, só acolhe. A culpa, para mim, é uma coisa que é que nem vergonha, né? Ah, tá, que quem ensinou você a ter vergonha de ser observado fazendo o errado? O errado para quem, né? Então, você acha, e olha como a nossa mente é maluca, e aí tá na comunicação não violenta. A gente tem vergonha pressupondo o que o outro está pensando, a gente nem sabe se o outro está pensando aquilo da gente. Né? A gente nem sabe disso. Isso está no livro do Marshall Rosenberg. A gente não tem a mínima ideia, mas a gente é pressupondo. Então, eu li uma reportagem que falar em público, as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. Faz algum sentido isso? Por que mais medo de falar em público do que de morrer? Do que o outro vai achar. Muitos conflitos, até, né, ontem eu falei o negócio da culpa que tá, né, de você culpar o outro, né, então eu me livro dessa responsabilidade, eu me livro da culpa porque o outro é que é o culpado, né, então eu não tenho que ter vergonha dessa situação porque o outro é que é o culpado, então eu vou me livrando, jogando pro outro, e aí não funciona, né, porque a gente tem que lidar com isso, entender por que isso acontece, então, para poder a gente só consegue lidar com as pessoas, né, em qualquer ambiente, se a gente conseguir entender essas questões, né, porque senão a gente vai pessoalizar, a gente vai levar para o nosso campo de observação, para o nosso campo. E não é essa a ideia. A ideia é, eu entendo, né, de repente a pessoa tem gente que fica com vergonha lá, tem gente que fica chateado, não é o judiciário. Mesmo na mediação e na conciliação, o judiciário não é um lugar confortável para pessoas que não estão acostumadas, que não sejam advogados, operadores do direito, enfim, não é. As pessoas não gostam de estar lá. Tem gente que reage de uma forma mais natural e tem gente que fica envergonhado, tem gente que fica triste, tem gente que não quer falar. Então a gente tem que entender isso, né? Então são algumas perguntas reflexivas, mas para entender, cara, é natural que a pessoa sinta, né? Mas não vamos deixar que isso impeça ou que seja algo que impeça a gente de desenvolver um diálogo, de conversar com a pessoa, de trazer, né? Então, se eu tenho vergonha de falar em público, porque eu já estou imaginando o que o outro pensa de mim, eu nem sei se o outro está pensando, isso eu já vejo que a pessoa está muito tímida, como é que a gente lida com isso? Como é que a gente vai quebrando essas barreiras com essa pessoa para que ela fale com a gente, né? De uma forma que porque tem gente, ficou calado o tempo inteiro, só você como é que é? Só você que falou aqui, a pessoa não abriu a boca. Se ela não abriu a boca, ela já tá meio, né, quietinha. Aí que ela não vai abrir mesmo a boca. Então a gente tem que tomar cuidado com a forma que a gente fala, né? E também se outra pessoa falar, tentar contornar para que a pessoa não fale. Percebeu que eu estava aqui quietinha no meu canto e já descobriu eu aqui de novo, né? Que as pessoas não querem, falam, não é todo mundo que quer. Não é. Eu tinha uma professora que ela balançava um saquinho assim e para sortear, né? E a gente já começava a tremer, que vai sortear meu nome, eu sei lá, não estudei, não sei o quê. É a mesma coisa que acontece com a pessoa, né? Tem gente que a professora sacudiu, oba, vai sair meu nome, e tem outras que não. E a gente tem que entender, né? Que são perfis, são características e que a gente vai ter que fazer esse rapport com elas. A gente vai ter que falar, vai ter que usar ferramentas do rapport, né? Ter empatia, compreender, trazer a pessoa. Porque se a pessoa não confiar, se a gente não desenvolver um ambiente de confiança, essa pessoa não vai contribuir com a gente na sessão de mediação. Porque quanto mais confiável, né, a gente se mostra para eles, mais segurança ele tiver, mais a gente está minando o campo do medo dele, de ele falar. E aí ele vai ganhando segurança e aí a gente vai ganhando espaço para participar. Então, quem ensinou você que você deve sempre razão,
E aí uma pergunta que tem um mediador que sempre faz, que é um grande mediador, Alexandre Simões. Na maioria das mediações ele sempre faz isso no meio ou no final: você prefere ter razão ou ser feliz? Porque é exatamente isso, né? Às vezes a gente só quer ter razão, que eu falei o negócio da autossabotagem, e você esquece de que você pode resolver aquilo e se livrar e ser feliz, né? Então é nesse contexto. Aqui, ó, a sentença, que é o produto do judiciário, vai resolver esse conflito jurídico que a gente falou, introduzido pelas partes nas etapas do processo, mas não soluciona o verdadeiro conflito existente entre elas, que é o conflito sociológico, subjacente ao conflito jurídico e que reflete os verdadeiros interesses e necessidades das partes. Esse aqui é o que a gente falou já bastante, né? Vou passar porque é exatamente isso. A gente faz o que está sendo muito resolvido hoje em dia é conflito jurídico através da sentença e esquecido um pouco o conflito sociológico que a gente está tentando resgatar com os métodos autocompositivos de solução de conflito. Aqui, um incentivo à utilização dos métodos consensuais ou adequados de solução de conflitos pelo Poder Judiciário visa tornar efetivo o acesso à justiça. E aí, olha que legal que ele fala. Como acesso à ordem jurídica justa com um J minúsculo, que, segundo o professor Kazuo Watanabe, reflete não só o direito do jurisdicionado, né, essa pessoa que procura o judiciário, de recorrer ao judiciário, mas também e principalmente o direito de obter uma solução célere, justa, adequada, efetiva para o seu conflito. O professor Kazuo Watanabe é um desembargador, né, já está aposentado, mas as coisas que ele fala assim, são simplesmente maravilhosas. Você vê que ele põe a ordem jurídica justa, né, a justiça com um J minúsculo, para que as pessoas se sintam, né, mais à vontade com isso, sem dar aquele poder, né. Aqui, né, são os pilares que a gente falou, do acesso à ordem jurídica justa, a mudança de paradigma, a qualidade dos servidores, né, que são os cursos de capacitação que a gente vai entrar. Aqui eu quero que depois vocês assistam o vídeo, aula, contexto histórico e social, porque vai vir aqueles números que eu falei das estatísticas e também como foi desenvolvido, tá na plataforma, é só acessar lá. Vocês assistam amanhã, claro, né, porque hoje a gente acaba tarde. Mas fica como tarefa, tá? Não esqueçam, anotem lá, porque vai ser importante. Ó, da autoconsciência, né, o processo judicial. Essa figura aqui é uma figura clássica que não pode deixar de aparecer, mostrando o processo judicial. Olha que legal, falando das posições. Olha que lindo isso, gente. E a lide sociológica falando dos interesses. Isso é muito lindo. Que é o que a gente falou. Resolve o conflito jurídico, resolve o quê? As posições. E vocês vão falar sobre isso em todos os seus relatórios, nas 60 horas. O que o processo judicial resolve? As posições. O que são as posições? Aquilo que eu peço, aquilo que eu digo, aquilo que eu externo, aquilo que eu coloco para fora. Que, se a gente for levar, fazer uma metáfora, uma comparação, é a petição inicial. É aquilo que você entra no judiciário pedindo. Tá? Olha que maravilhoso. E a lide sociológica vai trabalhar os interesses, que é exatamente os métodos autocompositivos de solução de conflito. Hoje em dia a gente está bem separado isso. O processo judicial está totalmente pautado nas posições. E a lide sociológica, com a mediação, a conciliação, ela tem uma ênfase muito maior nas posições, exatamente porque ela não se aprofunda tanto como a mediação, porque ela trabalha com mais conflitos pontuais. A gente vai falar sobre estágio, mas eu gosto só de adiantando um pouquinho. Quando você fala fazer os estágios, hoje mesmo tive uma aluna que perguntou, né, que eu sou instrutora dela, falando, eu não consigo fechar a conciliação porque tem que ser cível, e a mediação que tem que ser família. A gente orienta porque a conciliação cível, que geralmente são conflitos pontuais, mais fácil do que se fosse família, que a gente tem certeza que vai ser um conflito continuado. Mas não necessariamente, a gente pode pegar ações de família, onde as pessoas vão lá só para homologar o divórcio delas.
né? Elas já estão divorciadas há anos, mas aí um quer casar novamente, né? Quer ficar em paz aí, ou tem a questão de patrimônio. Então elas não têm conflito. Você não precisa descer para os interesses. Aquilo lá já está resolvido. Não tem nenhum conflito instaurado lá. Então a gente trabalha, é uma relação continuada, mas a gente usou técnicas da mediação? Não precisou. Então a gente pode lidar aquilo como conciliação. Então, quando vocês forem marcar o xizinho lá, quando a gente for, que é no último módulo que a gente vai falar de estágio, mas quando vocês forem marcar o xizinho lá, se é conciliação e mediação, esperem para assistir a sessão. Esperem. Não vão marcando logo de cara. Porque às vezes a sessão é família, mas você pode ir por conciliação. Foi o que eu fiz com ela. Faltava uma hora, eu falei, põe conciliação. Não tinha nada que a gente... E aí ela colocou a conciliação porque não tinha nenhum conflito muito profundo para a gente trabalhar, foi mais pontual, foi em cima das posições. Então isso aqui e eu acho muito lindo, porque a pessoa põe, né, essa figura com outros escritos, eu ponho com as posições e com os interesses, falando exatamente do processo judicial hoje, como tá, pode ser que isso mude, tá, mas hoje é trabalhado em cima do que é pedido, do que é dito, e a lide sociológica, que são os métodos autocompositivos, que é a lide sociológica. Beleza? Acho que ficou claro, né? A mudança de mentalidade é uma necessidade humana. Os operadores do direito, o magistrado, que é o juiz, o promotor, o advogado, o defensor público, a comunidade, a sociedade, todos deverão estar preparados para oferecer os métodos consensuais como modelo eficiente de justiça. E aqui eu coloquei essa figura falando de quando você muda o modo de observar as coisas que você observa mudam, né? Isso é natural mesmo. Porque é uma necessidade humana, porque tudo que a gente faz, tudo que tem mudança, tudo que é construído, tudo que é vivenciado, tudo que é experienciado tem a ver com a nossa necessidade humana, por óbvio. Então, eu sempre vou falar da necessidade humana, porque é o foco de tudo que pode causar conflito, pode causar alegria, pode causar felicidade, pode causar desavença, pode causar... Tudo que a gente vai vivenciar vai estar relacionado com uma necessidade não atendida ou uma necessidade atendida. E essas necessidades humanas a gente vai falar já já. Então, aqui é do paradigma, tá? Dualidade ou dilema, né? A visão linear com uma visão sistêmica, que é o que a gente está fazendo nesse método autocompositivo, né? A visão linear falando muito do método certo e do errado, do ganha e perde, que é o que a gente está, com a visão sistêmica, que é trazendo os elementos para dentro do sistema, os elementos que façam sentido. Então, isso é verdadeiro, isso é verdadeiro, isso é verdade. Teve uma mediadora, ela estava atendendo, ela é mediadora psicóloga, né? Então ela estava atendendo no consultório, e foi para ela atua também no judiciário, e foi para ela duas crianças que estavam passando por uma situação difícil com a separação dos pais, e elas diziam que os pais estavam mentindo, falando esse negócio de verdade, os pais estavam mentindo para eles. E aí ela perguntou pro menino, o que você tá vendo aqui no meu consultório? E é tudo preparado, né, porque ela é psicóloga. Ele falou, tô vendo os carrinhos, tô vendo o seu frigobar, tô vendo a sua mesa, o computador, enfim. E ela falou, ok. E perguntou pra menina, o que você tá vendo aqui? E a menina falou, eu tô vendo a sua bolsa, eu tô vendo... Falou coisas que chamavam a atenção, lembra que eu falei que nosso foco é aquilo que chama atenção, que faz sentido pra gente. Tô vendo a sua bolsa, eu tô vendo o seu celular, eu tô vendo a lâmpada, a forma do lustre, enfim, foi falando algumas coisas. E ela falou pros dois, quem tá mentindo? E aí eles falaram, ninguém tá mentindo, tem tudo isso aqui dentro. Pois é o que está acontecendo com seus pais. Cada um vê de uma perspectiva, cada um enxerga de um ponto de vista, né? Cada um fala do jeito que tá vendo aquilo, mas eles não estão mentindo, eles estão vendo de forma e falando de formas diferentes um do outro, mas eles estão se complementando, só que cada um fala a partir do seu foco de atenção.
Então, eu dei esse exemplo para ilustrar aqui com isso. Características essenciais do mediador e conciliador. Desenvolver as competências do autoconhecimento e da empatia. A raiz do conhecimento é o autoconhecimento. E a chave da empatia é a presença. A gente vai trabalhar muito com empatia, né, nas ferramentas. E a empatia, se colocar no lugar do outro, ou vestir, calçar os sapatos do outro. Então, tem vários conceitos, né, mas a empatia tem um papel bem importante. E a gente fala que é a presença. Como é que a gente está presente lá na mediação? Quando a gente tem que se concentrar para entrar numa sessão de mediação de conciliação, por uma reunião. Então, é a presença. Não adianta você entrar para uma sessão de mediação, para uma sessão de conciliação, para uma negociação, para qualquer coisa, para uma arbitragem, sei lá, pensando em outras coisas. Primeiro, a gente não vai criar empatia, nem rapport, porque as pessoas, até por mensagens mesmo, vocês já devem ter escutado falar, o corpo fala, até por mensagens mesmo que a gente passa pelo nosso rosto, pela nossa expressão, não vai dar liga para outra pessoa. Ela sabe que a gente não está lá presente. Então, eu estou pensando na conta que eu tenho que pagar, eu estou pensando na criança que eu tenho que buscar na escola, eu estou pensando na ginástica que eu vou, ou na viagem que eu tenho que programar, ou no almoço que eu tenho que fazer. Estou pensando em 1000 coisas, mas eu não estou lá. Isso transcende, assim, isso passa para as pessoas percebem, isso rompe completamente qualquer possibilidade de você criar rapport, de você criar empatia. Não tem como. As pessoas sentem isso. E você, mediador, a gente tem que estar atento, né, à expressão corporal, ao que as pessoas estão falando, com a escutativa, né, olhando tudo como ela se porta. E quando a gente está pensando em outras coisas, na hora que a gente vai fazer o resumo, a pessoa falou aquilo, e aí você pula ou você pede para ela repetir, já uma coisa é, eu não entendi o que você quis dizer com isso, você pode me explicar novamente. Outra coisa é você não ter escutado e ela vai falar, eu já falei isso. Você que não estava prestando atenção. E aí você já fica com raivinha, né? Só que ela está errada? Não. A gente tem que personalizar? Não, o que o Savai falou, é a imparcialidade. Porque de fato eu não estava escutando, eu estava pensando em outras coisas, né? Então a gente tem que treinar muito exercício de presença. Tem gente que gosta de ter alguns procedimentos nesse exercício, né? Então, eu gosto de fazer uma meditação de 3, 4 minutos antes de entrar, de me concentrar, de me acalmar. Tem gente que gosta de ouvir um rock and roll, tem gente que gosta de ouvir uma música clássica, tem gente que gosta de dar 3 pulinhos, sei lá. Mas crie um ritual, crie uma rotina, né? Alguma coisa um mantra que te faça acalmar no momento que a gente vai entrar para mediar ou para conciliar, porque isso ajuda na concentração. A gente precisa estar concentrado. Se a gente quer fazer um trabalho que desenvolva e que dê resultado e que faça sentido, né? Não adianta você entrar lá por entrar, porque às vezes a gente faz 3, 4 sessões e na última a gente está acabado. Não faça. Peça para o outro mediador fazer. Não consigo, estou exausto, aquela anterior acabou, né? Esgotou minhas energias. Peça para o seu gestor do Sejus, que fala que não tem condições. Todos eles são, quando a gente falou lá no comecinho, que os servidores, eventuários da justiça precisavam ser capacitados e foram capacitados, né, mediante a realidade que aconteceu e tudo que foi desenvolvido, eles têm plena consciência e estão, inclusive, orientados aqui. Se a pessoa não tem condições, não force, porque não vai dar certo. Né? Então, troca o mediador, troca o conciliador, avisa, óbvio, né? A gente não pode simplesmente falar, não quero em cima da hora, já tem que ir conversando, tem que falar, já não estou legal, não vou poder fazer, mas vai já criando um hábito de, eu me concentro, eu vou estar presente, aquilo é importante, porque é o seu ambiente de trabalho, né, o que você escolheu, e é um ambiente confortável para a gente, né, para mim e para você. É para as partes. Como elas chegam lá? Nervosérrimas.
essa questão, às vezes, de ataque ao mediador, de ataque ao advogado, de ataque à parte, é exatamente por esse nervosismo. Elas não chegam lá calmas, não é o ambiente delas, elas não estão gostando de estar lá, ninguém gosta de estar no meio do conflito, não é uma coisa gostosa. A gente até pode conviver com ele, a gente até pode aprender a lidar melhor com ele, mas ninguém gosta, não é uma coisa super confortável. Você quer resolver aquilo. Aí você entra lá na sessão e o mediador está fazendo outras coisas, pensando em outras coisas, não dá resultado. Né? Então a gente tem que também, é o que eu falei do nosso limite, saber o nosso limite. Não tem condições, não faz. Tem condições, a gente vai lá, mas se prepare, esteja presente. Então tem várias formas, cada um desenvolva seu mecanismo, seu ritual, seu mantra, a sua conexão, mas cada um faça de um jeito. E tem diversos jeitos, mas dá sim para a gente preparar uns 2, 3 minutinhos antes. Tem gente que vai ficar mais tempo? Claro que sim. Cada um é cada um. Mas faça esse trabalho de concentração, para não ficar no automático. Nada no automático vai ser muito legal, sabe? A gente precisa dar essa pessoalidade na questão de eu estou ouvindo, eu estou aqui para vocês, né? Eu não vou resolver lá um problema meu, então eu estou aqui para vocês. E isso faz com que as pessoas se conectem. E a conexão vai ser peça fundamental em qualquer sessão se a gente vai estar trabalhando com conflitos. Né? Porque senão não faz nem sentido. Então a chave da empatia é a presença. Eu acho que é super importante a gente ter essa consciência de que a gente precisa estar lá. A gente precisa estar presente. Não de corpo, né? De corpo, alma, coração, enfim, de tudo que a gente possa fazer. Aqui, características essenciais. É a mesma, né? Eu pensei errado. Na autocomposição. Então, aqui, ó, a gente vai falar da pirâmide de Maslow, que eu falei várias vezes, né? Que é esse exercício da presença aqui, que tem bem o autoconhecimento no centro, que é da necessidade humana. Né? A escuta atenta. Escutar atentamente o que o outro está falando, com todos os seus sentidos, né? Estar presente, exercer isso. Não julgar o outro. Esse trabalho de não julgar, que está intimamente ligado com o princípio da imparcialidade, que é o princípio fundamental da nossa atuação, vai estar também intimamente relacionado com o que a gente entende como certo e o que a gente entende como errado. A gente não consegue simplesmente não julgar se a gente não olhar para isso. Né? Não adianta, não adianta eu falar, eu não vou julgar, embora eu acho isso um absurdo. Já julguei, né? Vamos combinar, eu já julguei. Ou, nossa, essa sessão aí, eu vou te falar, viu? Essa pessoa é muito cara de pau. Já julguei. Então, eu tenho que... É um ensinamento do William Ury também, e também na comunicação não violenta, ele fala, né? Ele usa uma metáfora de eu vou para o camarote. Se eu estou entendendo que aquilo é um absurdo, eu vou para o camarote, eu me retiro, para eu não ter esse julgamento, converso lá com o que eu estou sentindo e volto. E volto para lá sabendo que a história da pessoa, a vida da pessoa, o conflito da pessoa, eu não tenho nada a ver com isso, né? E aí você pode usar o mantra, não no sentido pejorativo, mas do simples, que eu aprendi com a Anisold, que é uma grande mediadora, que ela manda a gente fazer assim com a mãozinha e falar, o problema não é meu, o problema não é meu, o problema não é meu, o problema não é meu. Então a gente entender que as questões são delas e que a gente está lá, a gente vai interferir no sistema? Com certeza, a gente está lá para ajudar. Mas a gente não vai trazer o problema para a gente, né? O conflito para a gente. Se a gente se envolver no conflito, acabou. A gente não consegue ter uma visão imparcial, a gente já está no meio deles. Então esse afastamento é muito importante, que é essa questão do não julgamento. Então você separa isso aí, faz do jeito que você quiser, que nem ele falou, eu vou pro camarote, eu busco entender porque aquilo está me afetando e volto já sabendo que a questão é da pessoa, que aquilo não tem nada a ver comigo, e que se pegou em mim é um problema que eu tenho que resolver depois comigo, mas não naquela hora. Não naquela hora. E aí o não julgamento com as necessidades humanas, presença e autoconhecimento. O que o Maslow fala dessa pirâmide aí, pirâmide de Maslow? Vai falar das necessidades. Então ele vai falar das necessidades fisiológicas.
Ele coloca, inicialmente, isso também está no vídeo de vocês, eu não sei, acho que é um depois desse que eu passei para vocês. Ele tá no vídeo da comunicação não violenta, eu acho. Lá na plataforma, tá? Ele coloca como se fosse... eu preciso resolver cada degrau, tá? Mas hoje em dia a gente sabe que talvez não tenha necessidade de exaurir um degrau para passar para o outro, dependendo da pessoa já está no segundo ou já está no terceiro degrau. O que isso tem a ver? Se a pessoa está passando na história dela, na narrativa dela, naquilo que ela chega, um problema fisiológico, e a gente não resolver, a gente não consegue entrar na parte da segurança. Por quê? Fisiológico. Então a pessoa está sem comer, ela está passando fome, ela precisa resolver urgentemente. Então fome, respirar, alimentação, né? Paz, lazer. Eles põem diversas coisas na parte sexo. Eles põem diversos pontos que são fisiológicos. As pessoas vão ter prioridade em resolver aquilo antes de resolver a outra questão. Segurança. Então, a gente não vai falar a segurança como uma segurança do Estado, não. É segurança psicológica, é segurança financeira, é segurança territorial. Então, a gente vai falar de uma segurança de um modo amplo. Então, e a gente vai praticamente estar quase tudo nesse segundo degrau, tá? Porque vai estar muito ligado com a parte de dinheiro, que é o que as pessoas falam nas posições delas. Depois a gente consegue chegar no que de fato está interessando, mas vai estar na segurança financeira. Então, às vezes você pede um valor, eu quero esse valor, e aí conta diversas justificativas, mas o que de fato ela quer é uma segurança, uma tranquilidade financeira, seja numa demissão, seja numa separação, seja numa dissolução de sociedade, ela precisa garantir, porque daí ela consegue ter um acordo que atenda às necessidades dela. Qual a necessidade? Necessidade de segurança. Quando ela está falando, a gente vai percebendo. Eu fiz uma vez, a gente foi com a OAB Vai à Escola, e aí tinha uma criança, era escola estadual, era dezembro, estava no final do ano, e a gente foi com um projeto da OAB, a OAB Vai à Escola, e a gente foi falar sobre negociação, e tinha uma criança, e eu estava com uma psicóloga, com uma mediadora que é pedagoga, muito boa. Ela trabalha na linha transformativa, eu trabalho mais na circular narrativa, então é legal que a gente se complementa. E ela começou, né, eu falei, vai tocando aí, eu vou ficando por aqui, porque ela tem muita experiência, trabalhou anos como diretora de escola e tal. E aí tinha uma criança lá, quietinha, de cabeça baixa e tal, eu fui lá perguntar para ela se ela não queria participar. E ela falou que queria participar, mas que ela estava com muita fome. Então a gente já começa a ver essa base, assim, enquanto ela não matasse a fome dela, ela não ia prestar atenção, porque são necessidades fisiológicas. Daí eu falei, tá, você tá com muita fome? E daí ela falou, tô com fome e tô com sede, não sei o quê, tudo assim. Aí eu falei, bom, tá bom, e você não quer escutar um pouquinho disso daqui e depois a gente combina, como é uma aula de negociação, a gente combina, né, a OAB já tinha preparado algumas coisas, a gente combina de a gente fazer um lanche legal e tal. Mas como a gente está numa aula de negociação, a gente vai negociar esses termos de ter um alimento legal, daqui a pouquinho, enfim. E aí ele falou que sim, que ele queria participar, então, do processo, né, lá de negociação. A gente fez simulação de audiência, foi bem legal. Ele foi muito bem, muito bem, muito bem. E aí, o que ele me pediu especificamente, até eu sempre conto essa história, que foi um Red Bull, que eu achei engraçado, que deve ser um sonho, né, talvez. E aí eu falei que ok, se a gente cumprisse as tarefas e tal, porque assim, o que ele falou para mim depois de falar que estava com fome, que a gente ia lá, enquanto OAB, eles estavam na faixa de 13 anos, eles já estavam com problema com droga e tal, que a gente ia lá, mas que depois a gente ia embora, eles iam continuar lá, sem ter como aplicar aquilo que a gente ensinava. O menino tinha uma cabeça bem inteligente, assim, sabe? E eles continuavam na mesma droga que eles estavam. E aí eu falei, mas se você aprender a negociar, né, que é o que a gente vem aqui, você vai poder negociar com seus pais, com
o cara da bicicletaria, você vai poder negociar com seus professores. Então, você vai negociar para quê? Por que a gente negocia? Porque a gente precisa de alguma coisa, né? Senão a gente não negociaria. Então, se a gente precisa de alguma coisa, a gente precisa dar alguns argumentos bons para os dois lados. Então, você vem, e você vê o que a pessoa precisa, você vê o que você quer, o que você precisa, a gente entra numa negociação. Só que você precisa prestar atenção na aula e tal. Ele foi, mas primeiro, o que a gente teve que resolver? A questão fisiológica. Senão não ia depois entrar por um outro, talvez uma segurança aí de uma negociação, que ele aprendesse estratégias, né, porque ele estava muito com fome, que acontece com muitas crianças do estado, a gente sabe disso, é uma realidade. E aí, por isso que eu falo, né, de a gente olhar. Por que isso é importante? Porque a gente trabalha em função das nossas necessidades atendidas ou não atendidas. Então, pode ser que essa necessidade me traga uma frustração, e aí eu entre num conflito. Mas qual é essa necessidade que não está atendida? As pessoas falam? Não. Elas não vão falar. Eu estou irritado porque eu fui xingado, eu estou irritado porque essa pessoa não presta, porque a gente vai culpar o outro. Porque vocês estão aqui, porque vocês são isso, e depois vocês vão embora, a gente continua aqui na mesma droga. Então, tá sempre, né? Então, quando a gente vai, pelo menos, plantando uma semente nas pessoas de como é que elas vão resolvendo as questões, né? Que claro que não é uma fórmula mágica, as pessoas vão ter que introduzir isso nelas, mas elas vão começar a aprender. Então, e essas necessidades, né? Como a gente vai para uma sessão de mediação de conciliação, a maioria vai estar na questão da segurança. Então, perdeu o emprego, segurança territorial. A pessoa entrou no meu trabalho, né, porque ela foi indicada pelo chefe, ou seja, ela tem QI, ela quer roubar o meu lugar, eu detesto, ela nem conhece a pessoa, ela nem sabe se a pessoa é boa, é má, boa funcionária, mas ela já... Porque o quê? Atingiu a segurança territorial. Quando ela começa a falar, a gente já entende mais ou menos qual é a necessidade dela, que não está sendo atendida, que ela está frustrada, né? Não é a necessidade de que esse espaço aqui é meu e ninguém pega? E como é que a gente pode... E quando a outra pessoa está lá no conflito que a gente vai resolver, e ela vem com uma outra história, né? Que embora ela tenha sido indicada, ela tá lá para ajudar, para contribuir, e aí a gente começa a entrar num outro nível de conversa. E talvez essa pessoa que nem deu tempo para outra falar, comece a enxergar de uma forma diferente. Por que isso é importante? Porque se ela está com esse problema de segurança territorial, é muito mais fácil de a gente entrar no interesse, já buscando a outra pessoa nesse nível, do que se a gente começar a falar sobre outras coisas que não tem nada a ver. Que daí e aí ela não presta porque ela tem QI e simplesmente é uma pessoa que se finge de boazinha, mas não é. E por mais que a pessoa fala, não é que eu me finjo, eu sou assim, é o meu jeito. E eles vão ficar na posição. E o que a gente quer? Sair dessa posição. Porque ela vai continuar dizendo que a pessoa é indicada e por isso ela se finge de boazinha porque ela quer tirar o lugar dela. E essa aqui vai falar o quê? Vai falar que não, que é o jeito dela, e que ela não tá lá para tirar o lugar dela, coisa nenhuma, que ela tá lá para agregar, que ela tá trazendo coisas novas. Então a gente começa a entender quais são as necessidades e não as posições. Qual é a posição? Veio aqui para tirar o meu lugar. Qual é a posição dessa? Eu não tô aqui para tirar seu lugar, eu tô aqui para agregar. E o que a gente faz na sessão de mediação se a gente fica nas posições? A gente não sai disso, fica patinando. Quando a gente agrega quando a gente agrega o interesse, aí sim a gente começa a sair, porque a gente entende que ela tá com o quê? Com insegurança na área que ela domina lá. E aí a gente começa a compor um diálogo diferente. Faz absolutamente toda a diferença a gente entender. Aí tem a social, que vai estar muito ligada, né, a comportamentos sociais, a mídias, as exposições. Então, às vezes, a gente vai pegar, obviamente, questões sociais, né, de como a pessoa lida em equipe, enfim. Autoestima, né, como eu me vejo dentro de um grupo. Então, aí também a gente vai pegar as sessões, mas a gente vai falar depois disso com mais calma, tá? Quando a gente entrar na comunicação não violenta, porque a pirâmide de Maslow fala bastante sobre isso. E da autorrealização, que daí já é um patamar que a gente quase nunca pega, que daí já é o cara que tá lá quase no
no Nirvana. Já passou lá, já tá no Nirvana. Mas é bem interessante a gente entender qual é o degrau que a pessoa tá, que é pra gente trabalhar em cima daquilo, em cima daquilo que ela tá trazendo. Não que ela vai falar, mas que a gente vai pegar pelo que ela tá. Então isso é uma técnica, pelo discurso dela. Porque ninguém chega falando. Ela chega pedindo alguma coisa, ou xingando, ou culpando alguém. Então é nesse sentido. Aqui a gente vai fazer uma dinâmica, mas eu não sei se vocês querem parar, porque já é quase 9, a gente volta e faz, rapidinho. E se vocês também quiserem parar 2 minutinhos perguntar, a gente faz a paradinha e volta. Aí eu paro de compartilhar, né? Aqui é uma dinâmica rapidinha, tá? De dar e receber nas relações humanas. Então, olha só, você escolhe levar 2 amigos para uma ilha deserta. Você vai ficar lá 6 meses. Conte pra gente uma qualidade que incentivou a escolhê-los e um defeito importante para a sobrevivência. Então, uma qualidade, né, um amigo, você vai levar 2 amigos. Um que você escolheu pela qualidade e um que você escolheu pelo defeito. Que é um defeito que, na sua opinião, vai ajudar na sobrevivência. Aí vocês podem escrever uns 2 minutinhos aí, né? Quais são esses... Qual é a qualidade, qual é o defeito que você acha importante? Pode falar? Pode. Eu vou tirar aqui, tá? Pra gente... Pra eu ver vocês. Acho que a qualidade seria uma pessoa generosa, no sentido amplo da palavra mesmo, de estar sempre disposta a conversar, de estar sempre de bom humor. Uma pessoa de fácil convivência, não sei qual seria o adjetivo correto para essa pessoa. E o defeito, acho que seria aquela pessoa mais racional, uma pessoa que... mais sangue frio para lidar com as diversidades, assim, com os problemas. Uma pessoa que não é muito emocional. Acho que é isso. Certo. A generosidade seria... Uma pessoa generosa, né? Que acho que a pessoa generosa, no sentido amplo da palavra, é muito fácil de se conviver. Porque a pessoa, quando é generosa, ela é em todos os sentidos, né? E acho que uma pessoa racional para saber lidar com as dificuldades. Racional não é um defeito, né? Não é um defeito, mas... sei lá, uma pessoa mais sangue frio, assim, que não seja tão emocional. Tá. Então, seria a generosidade, né? Eu escolheria pela qualidade uma pessoa que é muito organizada. Ele é super organizado com tudo, muito detalhista. E pelo defeito é que ele é britânico, ele é pontual. Tudo tem que estar metodicamente no horário, tudo muito certo. Aí, né? Olha, no meu caso, eu acho que a qualidade seria uma pessoa disposta, sabe? Uma pessoa com vigor, cheia de vida, disposta e disponível. E o defeito, pessoa teimosa, né? Pra gente levar pro lado da persistir. Porque talvez a gente vai encontrar dificuldades, né? Vai precisar de uma pessoa persistente. Posso falar? Pode. Uma qualidade de uma pessoa proativa, né? Agora, um defeito, eu pensei em 2 coisas, né? Uma pessoa mais, assim, irritada, que ela ia se irritar em estar numa ilha, ia tentar sair de lá o mais rápido possível. Mas vocês vão ficar lá 6 meses. Então. Aí melhora a convivência. Ou então uma pessoa faminta, né? Não ia faltar comida. Fominha de... uma pessoa gulosa, você tá falando? Gulosa. Oi, posso falar? Pode. Então, eu estava pensando aqui, eu acho que a qualidade seria uma pessoa resiliente,
né? Uma pessoa que se adaptasse a situações novas, a situações diferentes, e enfrentasse e conseguisse ficar naquela situação, segurar a barra daquela situação, né? E o que me ocorreu a princípio aqui de defeito é até meio estranho, mas assim, seria uma pessoa medrosa. Porque a pessoa que tem o medo também, ele é importante, né? Porque se a pessoa é muito destemida, não tem medo de nada, ela pode, de repente, num lugar, ainda mais uma ilha, né? Que existem inúmeros perigos, ela pode querer desbravar tudo. Então, tendo uma pessoa que tenha medo, né? Que apresente esse medo, ela pode também fazer com que a gente fique longe de alguns perigos. Então, foi o que me ocorreu. Posso falar? Claro. Em termos de defeito, eu concordo com a colega que falou de levar uma pessoa teimosa, a teimosia, né? Às vezes, algum problema que você tem que resolver, passar, a pessoa não desistiria, seria teimosia, né? Eu também tinha pensado nisso. E a qualidade, eu estou bem em dúvida, porque eu gosto de pessoas bem-humoradas, alegres, para passar 6 meses com uma pessoa. Eu acho que eu gostaria de uma pessoa bem-humorada, acho que seria mais tranquilo, mais agradável. Gente, é engraçado, né? A gente teve as palavras de qualidade, né? Generosidade, organização, disposição, proatividade, resiliência, a pessoa ser bem-humorada, porque a gente vai ficar 6 meses com uma pessoa, isso é um jogo de convivência, né, dentro de... E um defeito que seria importante, né, para a nossa sobrevivência. Então, aí, as qualidades é muito fácil a gente conviver com elas, né. Eu também, com certeza, levaria alguém bem-humorado. Quando ela falou, eu até ri, eu falei, gente, imagina uma pessoa mal-humorado o dia inteiro reclamando. Não, terrível. Eu tenho pessoas que eu convivo que são extremamente mal-humoradas. Isso me tira da casinha. E quando a gente fala um defeito, é desse defeito que traz muitas coisas que incomodam a gente, mas que a gente vai levar porque ajuda na sobrevivência. Então, para a gente pensar mesmo, se uma pessoa extremamente racional, para quem disse racional, se ela convive bem, se ela pegar uma pessoa muito racional, que só vai lá na matemática, que só vai lá na lógica, só vai numa sessão se ia incomodar, né? Uma pessoa britânica, vamos falar, uma pessoa persistente, insistente, insistindo no mesmo tema, né? Se incomoda. A da gulosa, né? A pessoa que come o tempo inteiro incomoda você? Uma pessoa que tem cuca fresca, que é totalmente... A convivência a longo tempo incomoda você? Você fala, nossa, mas a pessoa é muito tranquila. Já, né? A pessoa medrosa. Uma pessoa muito medrosa. E teimosa, né? Também, da teimosia, né? A pessoa muito teimosa incomoda, atrapalha a convivência, te irrita. Quando a gente fala em defeito, esses defeitos que a gente colocou aqui são as coisas que irritam a gente no dia a dia? Quando a gente pega para conversar, ou quando a gente pega para conviver? Vocês acham que isso faz sentido? Eu acho. Talvez pelo assim, do sabor que ele falou, cuca fresca. Na hora já me veio uma coisa que deve ser uma coisa que a pessoa muito light, tranquilona, deve ser uma coisa que chega uma hora que deve irritar ele. Ou você não vai se mexer? Você não vai fazer? Mas, ô Patrícia, quando eu falei da gulosa, eu morei 10 anos com a minha avó. E minha avó era assim, você estava almoçando, ela já estava assim, o que vai ser de janta? Você estava no café? Meu filho, adolescente, menino é assim, tá? Eu vou te contar. Não, eu tenho. Meu filho tem 20... Não, isso quer? Eu tenho um filho de 24 anos. Meu avó já vai aprendendo isso aqui, ó. Ele vai estar no almoço igual a avó dela. Tô morrendo de fome. Não, meu filho tem 24 anos e continua assim. Então, aquilo ficou na minha cabeça. Eu falava assim, gente, vamos almoçar primeiro para depois pensar na janta.
E era assim, uma coisa louca, sempre pensando, não, tem que fazer isso. Na segunda eu já queria saber o que vai fazer na terça. Sempre. E sabe o que a gente fala nesse exercício aqui? A ideia é a gente, quando a gente fala dos defeitos, são coisas que irritam a gente e que provavelmente a gente vai encontrar pessoas dessa forma que vão vir gatilhos na gente que vai irritar. Por isso que essa dinâmica tem essa ideia, sabe? Porque a gente vai lidar com aquela pessoa que, não, mas deixa pra lá, que nem falou, vamos já, né, pensar no que vai acontecer. Só que a pessoa pensando tanto o que vai fazer, se a gente tem que resolver agora, e assim por diante, né? Porque a gente vai lidar. E traz muita coisa que está apegado ao que a gente acredita na nossa vida. Porque você vê, é o contrário de ser proativo, que o Nelson falou, que é uma coisa que ele é, que é um grande amigo, e ser cuca fresca. Né? Então, é bem oposto, assim, né? Então, é que a gente não para muito, mas é bem aquele negocinho que vai pegar na gente. Eu provavelmente colocaria também bem-humorado, porque o mal-humorado já é uma coisa que me irrita. E a gente pega a gente que está o tempo inteiro reclamando. E tem alguma coisa a ver com alguma coisa que a gente passou e que a gente julgou. Tem uma coisa, porque, por exemplo, a minha mãe era a rainha de reclamar. E tudo ela aumentava. Então tinha uma formiguinha assim, ela transformava aquilo num elefante, reclamava, falava, gente, mas por que reclama tanto? Então já é uma coisa que daí a gente traz como um defeito, uma coisa que a gente passou por alguma situação que julgou aquilo, já julgou como não legal. E a gente vai passar e traz as nossas. Isso aí é bem exercício de trazer crença para fora. Se a gente parar para analisar. E é o que a gente vai encontrar. E é essa pessoa que a gente vai se irritar na mediação e na conciliação. Porque os outros, quando não faz muito sentido. Agora, quando pega assim naquela ferida nossa, vai ser uma pessoa que a gente provavelmente vai dar E aí a gente vai parar e pensar: olha, tá vendo aquela dinâmica? É bem isso aí. Né? A pessoa lá que está fazendo dessa forma que nem eu já sabia que ia acontecer. E então uma dinâmica também, né, reflexiva. Ela falou da organização, né, como qualidade, não foi? Foi eu que falei, como qualidade. E o britânico como defeito. Sim. Por exemplo, eu tenho meu pai. Se a gente vai na igreja, o culto começa às 7h30 e é perto de casa. Ele começa a se arrumar às 3h30 da tarde. 3h30, 4h ele está se arrumando. Ele sai em perfeição. Só que ele começa a se arrumar às 3h30. Aí a gente está lá terminando de lavar a louça do almoço, limpando a casa, final de semana, terminando. Aí você termina, você já pensa no que você tem que levar na segunda-feira. Aí ele fala para você. Aí quando é 6h que a gente vai tomar banho e se arrumar, ele fala: nossa, mas você já está atrasada? 6h. Já é 6h. Já é 6h. Daqui a pouco a gente vai chegar atrasado. O culto é 7h30, não é ele que atende o culto. Né? Então ele quer chegar primeiro que todo mundo na igreja, porque senão ele está atrasado. Se o culto começar às 7h30, tem que chegar às 7h. Então é difícil conviver com a pessoa assim. É complicado, sabe? Então, e aí tem essa ideia exatamente de mostrar pra gente como, porque foram algumas situações que passaram na nossa vida, que embora a gente entenda, né, como defeito, a gente sabe que é importante. E provavelmente alguma coisa que vai completar a gente. Né? Que seria uma coisa que a gente sabe que é importante, mas a gente não lida bem com aquilo. E essa situação que a gente vai pegar lá nas sessões. E vai ser exatamente essa que vai dar um BOzinho com o nosso comportamento, porque a gente já julga. Porque vem o gatilho, não adianta. Então é bem legal a gente parar para pensar nisso. E essa dinâmica é interessante por conta disso. E quando a gente faz ela mais profunda, daí que fica muito claro isso. Porque a gente leva 3, 4 amigos, e a gente fala das características de cada um, e a gente vai falando cada um tem suas características, a gente vai falando do nosso ponto de vista, né? E aquilo que irrita a gente é uma coisa que vai completar a gente, que a gente não
É porque eu falei dos dois lados da moeda, alguma coisa vai estar. Só que, embora irrite, a gente sabe que é importante. A gente sabe que é importante. Mas não se encaixa por conta de julgamento nosso. Por algum motivo, né? Mas a gente julgou em algum momento. Por algum motivo. E geralmente tem a ver com as experiências nossas com pai, com mãe, com irmão, com professor. Irmão, então, é uma beleza, né? Meu irmão, o meu irmão ele chega não faz nada. O meu irmão ele chega às 6 horas, você oferece um cafezinho para ele tomar, assim, só para ele tomar e tomar banho. Daqui a pouco eu pego, daqui a pouco é 1h30 para ele vir buscar o café. Totalmente diferente do meu pai. Porque ele vai sendo as construções mesmo. É. Mas é bem para trazer isso para a gente observar, né? Como é que faz sentido se a gente parar para analisar friamente. Mas é bem... E as pessoas sempre põem, né? As qualidades, aquilo que a gente mais se identifica. Né? Que seria mais... Que a gente mais tem a ver com a gente. E os defeitos com o outro, mas que é importante também, né? Lógico. Só que a gente não lida bem com isso. Embora reconheça. Então é mais nesse sentido, assim, de reflexão. Aliás, quase todas as dinâmicas vai ter esse cunho de a gente refletir, que a gente vai encontrar, né, nas sessões, e aquilo que pode ou não ajudar a gente. E se a gente já reconhecer, a gente já dá um passinho para trás e fala, opa, é bem... já tô brava porque tô lembrando, já sei que é a mesma característica daquela pessoa, enfim. E a gente já vai, né? São os gatilhos que vão aparecendo. Mas é bem... Se vocês quiserem comentar, podem comentar. Deixa eu vou pôr aqui de novo, né? Então...